Bom, nesse vídeo eu vou contar para vocês alguns dos jogos que mais marcaram a minha memória, né? E que são mais importantes e que tornaram a minha flamenguice muito grande, né? Um dos primeiros jogos que eu me lembro foi o Flamengo campeão mundial de 81, inesquecível para qualquer flamenguista, né? Ser campeão do mundo era algo muito grande. Eu era muito pequeno, mas boa parte das razões pelas quais eu sou flamenguista, continuei flamenguista, foi aquela conquista naquele ano. Eu tinha 6 anos, né? Estava começando a entender e gostar de futebol, e ver o Flamengo campeão, e ver Zico jogar, e ir ao Maracanã. Eu morava perto do Maracanã. É inevitável gostar de Flamengo, né? Bom, a segunda coisa, o segundo jogo que eu me lembro, também muito importante, marcou muito a minha memória, sofri bastante, foi um 3-2 contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, sim, Campeonato Brasileiro de 87, né? Aquele gol do Renato Gaúcho, esse aí mesmo. Depois disso, foi o 3-0 na final do Brasileiro de 92 contra o Botafogo, também inesquecível, impossível esquecer, né? E depois disso passou um bom tempo antes que eu tivesse jogos tão memoráveis. Um dos gols mais importantes para mim, um dos jogos mais importantes, foi o gol do quarto tricampeonato. Eu cismo que é o terceiro, eu sempre falo isso, mas do quarto tricampeonato em 2001, aquele gol do Pet, aquele gol do Cássio, que discutido em outro vídeo, né? Foi o gol de 2001. Depois disso teve o gol de 2009, final do Brasileiro de 2009, né? E também foi realmente memorável aquele gol maravilhoso. Cara, veio fora de hora, assim, eu não estava mais esperando nada, não estava com esperança de nada. E depois voltar a ser campeão brasileiro em 2019 foi realmente fantástico, uma emoção muito intensa, né? Agora, poucas coisas se comparam ao gol do Gabigol, os 2 gols do Gabigol na final da Libertadores de 2019. Aquele gol, aquele jogo foi realmente um sofrimento terrível. Eu me lembro que eu tinha um projetor que eu não usava nunca, mas aquele dia eu resolvi fazer uma gambiarra e projetar numa parede enorme que eu tinha em casa, né? E sofri bastante. Olha, eu sempre fui aquele torcedor que, olha, eu gosto do Flamengo, fico chateado quando o Flamengo perde, mas não aumenta o meu salário, sabe? Não dava grandes importância para isso, mas naquele jogo específico eu sofri bastante, comemorei pra caramba, né? Por causa do fuso horário, eu morava no leste europeu na época, eu morava na Ucrânia na época, e foi tarde da noite, então eu fiquei acordado para ver, mas a adrenalina não deixava eu dormir. Realmente foi uma das minhas grandes memórias que eu tenho de futebol, do Flamengo, né? Depois disso, teve a final da Libertadores de 2022, que assim, eu sofri, mas gostei, mas não teve o mesmo impacto. O impacto realmente foi muito maior no final da Libertadores, agora de 2025, né? Eu já morava aqui na Polônia e foi um jogo que eu sofri bastante. Eu fiquei nervoso, como não ficava há muito tempo, né? E depois disso ainda teve o jogo do PSG, que eu entrei nesse jogo e, cara, poxa, é difícil a gente ganhar, não é provável a gente ganhar, mas à medida que o jogo foi desenrolando e que o gol saiu, né? O gol de empate, né? A gente sofreu um gol bobo, depois fez um gol de empate. Foi o primeiro gol que eu comemorei com a minha filha, né? Chamei ela, gol pênalti pro Flamengo, vai ter gol, vai ser gol do Flamengo. A gente comemorou junto, uma memória muito gostosa que eu tenho. A gente não venceu aquele jogo, mas foi muito bom saber que a gente podia competir, né? E por último, eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao jogo do Mundial de Clubes, do Super Mundial de Clubes, no meio de 2025, contra o Chelsea. Todo mundo falava que a gente ia perder, que a gente ia levar uma lavada. Não foi o que aconteceu. O Flamengo jogou
jogou como time grande que é. E foi uma memória, foi muito bom. E depois daquilo eu fiz uma pequena viagem, né, aqui pelo interior da Polônia, com a camisa, né, com o manto sagrado, e a gente foi reconhecido por um tunisiano, que a gente tinha vencido um time lá da Tunísia, o tal do Esperance, né, e um outro torcedor da Inter de Milão veio, cara, vocês podiam ter ganho do Bayern, não sei o quê, mas foi muito legal ter sido reconhecido, né. E também, por exemplo, um trabalho que eu fiz na Ásia Central, no Cazaquistão, com a camisa do Flamengo, o porteiro do prédio reconheceu. Cara, como assim? O porteiro de um prédio no Cazaquistão conhecer a camisa do Flamengo? É muito gratificante saber que a gente pode ser reconhecido pelo manto sagrado, né? Enfim. Queria dividir essa história com vocês, essas emoções. Se vocês lembrarem de mais algum jogo tão emocionante quanto, deixa aí nos comentários. Eu não prometo que vou responder, porque eu não sou youtuber, eu tenho outro trabalho, me toma bastante tempo. Não prometo responder todos os comentários, mas vou fazer o possível. Tá bom? Deixa aí nos comentários se você lembra de mais algum jogo tão memorável quanto. Um abraço grande.